Saber ler e escrever um bilhete simples ou lista de compras em seu idioma caracteriza uma pessoa alfabetizada. No Brasil, esse tema é sensível, já que se encontra entre os 10 países do mundo com maiores índices de analfabetismo. Mas quando o recorte é ainda mais específico, como no caso das comunidades quilombolas, a realidade se mostra acentuada. Em 2022, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 81% das pessoas quilombolas eram alfabetizadas e 19% analfabetas, número quase 3 vezes superior ao restante da população total residente no Brasil. É importante entender que as pessoas de 15 anos ou mais quilombolas, elas têm 2,7 vezes a taxa de analfabetismo das pessoas que residem no Brasil como um todo, denotando uma desigualdade de acesso a oportunidades educacionais ao longo das últimas décadas e onde a gente verifica investimentos desiguais em termos de educação básica, educação de jovens e adultos para reverter esse quadro. A limitação a serviços essenciais e garantidos por lei não se restringe só à educação, mas também ao saneamento básico. A pesquisa traz um demonstrativo das características dos domicílios quilombolas. Para o total da população quilombola, 17,15% residem em domicílios que não possuem banheiro exclusivo, sendo que 3,35% dependiam de banheiro de uso comum, 9,75% possuíam apenas sanitário ou um buraco e 4,05% não tinham nem banheiro nem sanitário. Quanto ao abastecimento de água, para 15,07% dos moradores quilombolas, a água chegava encanada, mas apenas no terreno, e 18% não possuíam água encanada. Demonstra uma desassistência histórica dessas comunidades no acesso a direitos humanos fundamentais, como a água, a escolarização, o saneamento. Nesse contexto, a região Nordeste ganha destaque, já que abriga mais de 68% dos quilombos do país, o equivalente a 5.386 comunidades. O Maranhão é o estado com maior número de localidades quilombolas, e esse cenário foi escolhido pelo IBGE para expor e debater os dados. A realidade maranhense, no que diz respeito às comunidades quilombolas, foi retratada no censo demográfico. E nós verificamos todas as condições hoje, nós estamos divulgando todas as condições relacionadas às taxas de alfabetização e as condições dos domicílios, no que diz respeito a acesso ao abastecimento d'água e as condições de saneamento básico também. A reunião aconteceu em um lugar significativo, aqui no bairro da Liberdade, em São Luís, o maior quilombo urbano da América Latina. De acordo com a pesquisa, jovens quilombolas entre 5 e 24 anos possuem mais acesso hoje à escolarização e conseguem ler e escrever. Os mesmos dados também mostram que adultos e idosos de 45 e 65 anos, possivelmente pais e avós do primeiro grupo, já não são alfabetizados. Isso denota um potencial de investimentos mais fortes nas últimas 2, 3 décadas que se refletiram nas gerações mais jovens com uma menor desigualdade de oportunidades educacionais. Realmente, quando a gente olha para dentro dos territórios, a gente vê que de 45 anos em diante, o estoque de analfabetismo é muito grande. Então, isso denota que enquanto os mais jovens estão tendo mais acesso, a gente ainda tem uma desigualdade muito grande em termos de reverter o que é muito difícil, que é o analfabetismo construído pelas desigualdades históricas de acesso a oportunidades educacionais. Em relação ao gênero, acontece entre os quilombolas comportamento semelhante ao da população brasileira como um todo, em que o analfabetismo entre os homens é maior do que das mulheres. A taxa dos homens quilombolas é de 20,89%, superior à das mulheres. Quando a gente olha a diferença entre homens e mulheres em termos de taxa de analfabetismo, a gente vê que as mulheres têm uma taxa de analfabetismo inferior à dos homens na população como um todo, com cerca de 1 ponto percentual de diferença, mas esse percentual ele se alarga um pouco mais quando a gente olha para as pessoas quilombolas. Então as mulheres quilombolas têm uma taxa de alfabetização mais alta que os homens, igual à população como um todo, mas num patamar de diferença mais elevado. Em maio de 2024, foi inaugurada a demografia para a população quilombola no Brasil, com a divulgação dos recortes por sexo e idade. Assim, a cada ano fica mais fácil fazer o monitoramento e a destinação de verbas públicas de acordo com a necessidade dessa parcela da população.